melhor presente, outro olhar. Fora da caixa é mais à frente. Outro olhar. Magnífico reitor, o Instituto de Artes Meia, criado em 2004, está hoje integrado na Universidade Técnica do Atlântico. A integração já está completamente consumada. Sim, antes de mais, muito obrigado. Efetivamente, a integração do MEA na Universidade Técnica do Atlântico se deu oficialmente a 30 de junho de 2024, numa cerimónia formal e pública, e essa integração decorre da própria criação da UTA, que define nos seus estatutos 4 unidades orgânicas. Então, nós temos a mais a norte, em Santo Antão, o ICTA, ligado às Ciências e Tecnologias Agrárias. Abrimos no ano passado, em outubro de 2024, nós abrimos no SAL o nosso Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo. Já tínhamos em São Vicente a nossa unidade de base, que é o ISEGMAR, que já funciona há mais de 40 anos, e tínhamos o nosso Instituto de Arte, Tecnologias e Cultura. Daí, portanto, a implementação desse instituto teve como estratégia a integração do MEA, aproveitando dessa disponibilidade e vontade que havia dos próprios donos do MEA em integrar a Universidade Técnica do Atlântico. Então, nós achamos por bem integrar esse instituto, reforçá-lo, portanto, e integrar assim, portanto, na UTA, tirando proveito de mais de 20 anos de experiência, com um importante legado na área da cultura e das artes, portanto, e integrar todo esse know-how na UTA e também reforçar, portanto, essa instituição, em vez de criar uma unidade nova nessa área que fosse competidora. Isso vem a propósito do Dia Mundial das Artes, que se celebra esta terça-feira. O atual Instituto vai ser reforçado, vai oferecer novos cursos? Sim, exatamente. Desde a sua integração, o MEA tem continuado a sua missão. Por exemplo, neste momento, o MEA integra o consórcio internacional em conjunto com a Universidade de Coimbra e com a GESPLAN das Canárias para a concessão do plano detalhado de salvaguarda da Cidade Velha, mas também participa do projeto de entreposto das artes entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, onde já foram realizadas pelo menos 13 oficinas nos domínios do design de produtos e artes performativas, beneficiando já mais de 150 pessoas. O MEA também está a cargo do desenvolvimento da nova imagem institucional da UTA, que já foi entregue, portanto, à reitoria, está neste momento em análise a nível dos conselhos internos e contamos tê-lo brevemente em vigor e apresentar ao público. Em termos de oferta formativa conferente de grau, nós temos neste momento em processo de reformulação e acreditação 2 cursos, um de licenciatura em design e um de mestrado integrado em arquitetura, para serem oferecidos como, portanto, na oferta formativa da UTA no MEA no próximo ano letivo. Daí que, para dar vazão a essa nova demanda, nós vamos reforçar o número de docentes e funcionários a tempo inteiro e também funcionários administrativos no MEA. Portanto, são cursos que se distinguem pela sua grande componente técnica e prática, o que, aliás, sempre foi a filosofia do MEA enquanto foi uma instituição autónoma e que pretendemos que continue assim também na sua integração na UTA. Na gênese da criação do MEA está a formação de professores de artes no ensino secundário. Mantém-se esse propósito ou agora o âmbito é mais alargado? O âmbito é mais alargado, portanto, nós continuamos com a ideia de trabalhar, ofertas formativas a nível do ensino, não só no MEA, portanto, em outras unidades orgânicas também. Nós temos nesse momento esse processo em curso, mas a ideia portanto, é reforçar, para além da formação ligada portanto, ao ensino, mas também em outras áreas, mas sempre com o seu foco, no caso do MEA, ligado às artes e à cultura. Diga-me o seguinte, neste momento há várias formações a nível de cultura e artes. O mercado suporta? Veja, uma das razões que nos levou a também trabalhar com muito afinco nessa integração é que nós vemos, portanto, o MEA tem um diferencial muito grande. O MEA, portanto, tem, para além de estar a integrar
como uma instituição ligada ao ensino superior, tem, portanto, uma componente prática que não existe portanto, em nenhuma outra instituição. Portanto, os cursos mesmo, por exemplo, o curso de arquitetura é um curso em que as pessoas, portanto, têm um foco muito grande em aprender a fazer. Portanto, as pessoas, para além, não é aquela arquitetura a base portanto, da projeção de edifícios. Tem essa componente, sim, mas tem também uma componente artística muito forte. Então há um diferencial e há uma procura, portanto, uma demanda nesse sentido portanto, que só é oferecido pelo MEA no país. E o MEA tem preocupações a nível do ambiente, a utilização de materiais reciclados, tem essa preocupação? Sim, exatamente. Mas, portanto, a preocupação com o ambiente é transversal a toda a UTA. Portanto, o MEA tem focalizado muito, realmente, portanto, na reciclagem, na utilização portanto, reutilização de materiais para produzir arte e portanto, para prosseguir os seus fins. Mas o ambiente, como eu lhe disse, é, portanto, uma preocupação de toda a universidade. No ISEGMAR mesmo, nós temos, portanto, a componente de biologia marinha, que tem um foco muito, muito grande naquilo portanto, que é muito comum hoje, portanto, estudos ligados aos plásticos, ligados à poluição marinha. Em Santo Antão nós temos a questão ambiental muito forte, também ligada à parte da agronomia. Portanto, é uma questão portanto, que é transversal a toda a UTA. Terá chegado a altura da Universidade Técnica do Atlântico fazer um balanço da sua criação, com todos esses institutos a funcionar em simultâneo. É sustentável o projeto? Acreditamos que sim. Eu acho que claramente a criação da Universidade Técnica do Atlântico, portanto, está sustentada em alguns pilares muito fortes. Portanto, primeiro, se percebeu da necessidade de termos uma valência do ensino superior público sediado na região norte do país, para servir todo o país, toda a nossa região e a nível internacional também, mas tirando proveito das valências, portanto, que essa região também oferece. Daí o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias está sediado em Santo Antão, portanto, o ISEGMAR em São Vicente e o MEA também, com uma ilha com uma ligação muito forte ao mar e à cultura, mas também o ISAT no SAL, ligado, portanto, tirando proveito de tudo aquilo que é, portanto, a aviação civil e o turismo, portanto, que oferece a Ilha do Sal. Mas também a Universidade Técnica do Atlântico tem esse diferencial que o distingue de todas as outras instituições de ensino superior que temos no país. É a única universidade técnica. Se baseia muito naquilo que é o ensino politécnico, portanto, das University of Technology ou dos politécnicos, por exemplo, como é chamado em Portugal, mas com a adesão de uma componente de investigação muito forte. Então, é uma instituição única nesse sentido no país. E também é uma ambição da população, portanto, a norte do país, de ter essa valência, portanto, nessa região, para também ter a possibilidade de fixar quadros, de atrair massa crítica e também por aí projetar soluções que depois sirvam ao desenvolvimento de todo o país. Portanto, nós achamos que, portanto, o projeto da Universidade Técnica do Atlântico é um projeto ambicioso, mas que vai trazer uma grande mais-valia para o país. Naturalmente que a universidade continua no seu processo de consolidação. Neste ano, nós vamos terminar o período de instalação e devemos passar para as primeiras eleições para o reitor portanto, passarmos para a parte após a instalação. Temos desafios muito grandes, nomeadamente o nosso novo campus está projetado para ser desenvolvido em São Vicente, mas acreditamos que é um projeto que veio para ficar. Digamos o seguinte, o Instituto de Agronomia em Santo Antão já tem alunos suficientes? Parece que havia algum problema no início. Não, o Instituto teve bastante demanda no início. Na verdade, no seu primeiro ano foi o ano em que teve uma maior procura, né? Eu lembro que, portanto, em 2022 nós abrimos inicialmente 40 vagas, houve 98 candidatos e nós acabamos por aceitar 50 candidatos. Nos outros anos nós temos tido, portanto, algum desafio em
obter estudantes para todas as vagas, mas temos conseguido para abrir e colocar em funcionamento, portanto, os 2 cursos que nós temos aí. Nós temos aí o curso de Engenharia Agronómica e o curso de Engenharia Zootécnica, mas também estamos neste momento a trabalhar novas ofertas formativas, tanto a nível de cursos CESP, como a nível também de pós-graduações, que virão também reforçar e trazer outro público para o Instituto. Recentemente, numa visita não só à Universidade de Santiago, como à Universidade, à UniCV, o Primeiro-Ministro voltou a referir a necessidade de mexidas na Lei de Bases do Ensino Superior, mas um novo ciclo de bolsas, que já pode incluir outras despesas de transporte e alimentação, mas falou em residência, na construção de residências estudantis nos centros universitários do país. O que é que pensa disto? Portanto, isso é fundamental, que hajam residências. Nós temos conversado muito e temos defendido isso nos fóruns próprios e, inclusive, está previsto, portanto, no projeto do novo campus da UTA, portanto, a residência estudantil para São Vicente. Nós, apesar de poder estar integrado dentro do projeto do campus, portanto, da UTA, mas a ideia é projetar uma residência, aproveitando também desse programa do governo, que possa dar vazão a toda, portanto, a população estudantil da ilha de São Vicente. Portanto, é fundamental. Aí está a pensar nas outras universidades. Exatamente, públicas e privadas. Portanto, a UTA realmente é uma universidade pública, mas também faz parte integrante de todo o sistema de ensino superior do país, portanto, deve também contribuir para que todo o sistema funcione. Aí então suponho que estará de acordo com o reitor da Universidade do Mindelo quando ele fala na necessidade de uma única cantina universitária para São Vicente. Eu não digo que podemos ter uma única cantina, mas a ideia de ter São Vicente como uma cidade universitária, portanto, também está inerente à ideia de que haja partilha. Portanto, havendo uma biblioteca universitária central, uma residência ou mais que uma, portanto, que sejam centrais, portanto, restaurantes universitários que podem ser partilhados por todas as instituições, acho que é uma mais-valia. Não necessariamente ter uma só, mas as que existirem poderem ser utilizadas por toda a população e portanto, servir a todos os estudantes e à população em geral. Está neste momento na cidade da Praia, participa nos encontros da CPLP que visam a criação de um repositório digital do ensino superior. Em tempos, Cabo Verde teve um portal do conhecimento. Esse projeto é fundamental. Sim, veja, esses repositórios, o que se está a projetar é que haja, portanto, um repositório para toda a CPLP. Portanto, cada país, portanto, normalmente já tem os seus repositórios, algumas instituições têm os seus repositórios, mas a ideia é de poder ter algo que seja integrado, portanto, que sirva e que haja acesso para todos os países de língua portuguesa, para fomentar também um bocado aquilo que é a ciência feita, portanto, em português, que nós sabemos que o inglês, portanto, é a língua base da ciência e da tecnologia, mas existe também um potencial grande, existem coisas que, portanto, que só se fazem em línguas específicas, nomeadamente quando nós falamos em aspectos culturais, por exemplo, quando falamos de investigação na área linguística, naturalmente que nós, portanto, estaremos focalizando em outros idiomas também. Então, esse é um processo, é um projeto portanto, interessante e que, funcionando exatamente como está previsto, acho que sim, é um aporte grande para o avanço da ciência, neste caso a nível dos países de língua oficial portuguesa, que inclui também a Guiné Equatorial. E João Monteiro é candidato a reitor? João do Monte, quer dizer. Portanto, esse aqui, neste momento, é algo que ainda terá que ser pensado a seu tempo. A ideia é nós finalizarmos, de acordo com aquilo que está estipulado na lei, no final dos 5 anos letivos, portanto, o que vai completar em final de setembro, e a partir daí entregarmos o relatório, portanto, ao Governo da implementação, e a partir daí sim poderemos tomar
alguma decisão, mas é algo que neste momento ainda não é um foco de pensamento. Neste momento é continuar a instalação da UTI e finalizá-lo com todos os objetivos cumpridos. Outro olhar.